Torcedor corintiano, seja muito bem-vindo ao espaço mais atualizado de notícias do Timão. Hoje temos uma edição especial, com informações exclusivas de bastidores, análises detalhadas e uma notícia que promete abalar o coração da fiel. Então já deixo o recado, acompanhe até o fim para não perder nenhum detalhe dessa situação que está movimentando o Parque São Jorge. A cada semana, a atmosfera no Corinthians parece se tornar ainda mais turbulenta. Quando o torcedor acredita que já viu de tudo, surge uma nova reviravolta para provar que a crise interna não tem limites. Dívidas crescentes, pressão externa, disputas políticas e incertezas sobre o elenco formam um cenário cada vez mais delicado. E o pior, novas informações que vieram à tona recentemente colocam a fiel em estado máximo de atenção. Antes de trazer os detalhes mais quentes, é fundamental entender a dimensão desse problema. O Corinthians não enfrenta apenas uma fase ruim dentro de campo, a crise é muito mais profunda. O clube já sofreu recentemente com um transfer ban imposto pela FIFA, exatamente por não honrar compromissos financeiros assumidos. E o mais preocupante é que não há sinais de melhora, pelo contrário, as contas continuam se empilhando e as soluções parecem cada vez mais distantes. O atual presidente, Osmar Stabile, assumiu um Corinthians fragilizado, marcado por anos de má administração e escolhas equivocadas que comprometeram não apenas o presente, mas também o futuro do clube. As últimas gestões de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e principalmente Augusto Melo, que acabou afastado após impeachment, deixaram cicatrizes profundas. O resultado é um timão que convive diariamente com o fantasma das dívidas e da instabilidade. Mas a parte mais impactante dessa história ainda estava por vir. Em meio ao caos, um personagem de peso nos bastidores decidiu falar e surpreendeu com declarações polêmicas. O ex-presidente Augusto Melo, alvo de duras críticas, resolveu expor sua visão sobre como aliviar a crise financeira do Corinthians. O que ele disse não só movimentou os bastidores, como atingiu diretamente a torcida. Segundo Melo, uma das soluções mais rápidas para amenizar os débitos seria recorrer ao maior patrimônio que o clube ainda possui, o elenco. E em suas palavras, o jogador que deveria ser colocado no mercado é justamente aquele que hoje simboliza a esperança da fiel, Rodrigo Garro. Sim, você não entendeu errado. Para Augusto Melo, negociar Garro seria a maneira mais eficiente de resolver parte dos problemas financeiros. Se a dívida é tão grande assim, por que não vender o Garro? Só com ele dá para pagar tudo de uma vez, declarou o ex-presidente. Vale lembrar que o argentino, contratado por cerca de 35 milhões de reais, atualmente tem valorização muito maior no mercado. A fala caiu como uma bomba entre os torcedores, afinal, Garro é um dos principais nomes do elenco atual. Mesmo com períodos afastado por problemas físicos, tornou-se peça-chave para Dorival Júnior, sendo visto não apenas como articulador do meio, mas também como alguém que representa a identidade que a torcida exige. Só de mencionar sua venda já soa como sacrilégio para uma torcida cansada de perder jogadores importantes em momentos de fragilidade. E não foi apenas Garro que entrou na discussão. Outro nome citado, ainda que com menos peso, foi o do jovem Breno Bidon. Diferente do argentino, que já tem grande reconhecimento, Bidon ainda está em ascensão. Com apenas 20 anos, ele vem conquistando espaço com Dorival Júnior, especialmente no período em que Garro esteve fora. Jogando adiantado, demonstrou maturidade, intensidade e habilidade que chamaram a atenção da torcida e também de clubes do exterior. E é justamente aí que o drama se intensifica. Informações de bastidores indicam que equipes da Itália já monitoram de perto Breno Bidon. O mercado europeu, sempre atento a jovens brasileiros, enxerga nele um talento com enorme margem de crescimento. A próxima janela de transferências pode ser determinante, com expectativa de uma proposta oficial. Isso coloca o Corinthians diante de um dilema: vender para aliviar o caixa ou manter ativos fundamentais para o futuro esportivo. Vale destacar que já houve sondagens anteriores pelo garoto. Contatos foram feitos, mas nenhuma proposta realmente convenceu a diretoria, permitindo que Bidon seguisse no Parque São Jorge.
Mesmo assim, a pressão cresce a cada dia e a chance de ser negociado na próxima janela já não parece tão distante. É nesse ambiente de incerteza que o torcedor precisa se preparar. Dentro de campo, as cobranças são imensas. Fora dele, a diretoria enfrenta problemas de gestão, enquanto os jogadores carregam o peso de vestir uma camisa marcada por tradição. Ao mesmo tempo, declarações como a de Augusto Melo alimentam ainda mais o temor de que peças fundamentais possam ser negociadas. Fica claro que o Corinthians atravessa um momento sem margem para erros. Cada decisão pode representar a diferença entre iniciar uma reconstrução ou mergulhar em um colapso ainda maior. A torcida, que sempre se manteve firme nas cobranças, agora se vê diante de escolhas que podem mudar o rumo da história recente do clube. O nome de Garro, citado como possível moeda de troca para equilibrar as finanças, mexe diretamente com o emocional da Fiel. Já Bidon, jovem promissor que pode se tornar essencial no futuro, reforça a sensação de que o Corinthians está às portas de decisões que podem marcar para sempre seu caminho. No fim, o torcedor fica com a sensação de que o presente já é desafiador, mas que o futuro pode trazer ainda mais surpresas, boas ou ruins. Uma coisa, no entanto, é certa: a crise corintiana está longe de acabar. E você, corintiano? Na sua opinião, vender Garro seria uma solução rápida ou um erro irreparável? E no caso de Bidon, vale a pena negociar agora ou é melhor apostar no futuro desse talento? Deixe seu comentário abaixo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo todas as atualizações sobre o Corinthians.